As revelações do Apocalipse. Arrebatado em espírito. Em Revelações podemos ler: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João estava na ilha de Patmos. Veja que João diz que estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, João foi mandado para a ilha por causa da prática do cristianismo. Ele poderia ter sido mandado para retirar pedras da ilha ou apenas para ficar isolado. A questão era que ele estava isolado na ilha de Patmos. Mas ainda podemos ler na sequência: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O que temos é que João foi levado em espírito. Esse efeito ocorre quando o indivíduo é transportado em uma visão. Não se sabe corretamente se o espírito do homem se liga ao espírito de Deus e este gera as cenas. A questão é que é formada imagens espirituais ou cenas do passado, presente ou futuro. João diz que foi levado no dia do Senhor. Na Bíblia, quando dizemos dia do Senhor, estamos falando da volta de Cristo. Podemos ler isso, por exemplo, na segunda epístola de Pedro 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O que define o dia do Senhor como a volta de Cristo. Assim, temos que João estava vislumbrando os fins dos tempos, o que é lógico, pois estamos falando do livro que remete ao futuro. Mas algo está acontecendo no verso, pois diz que atrás de João havia uma grande voz como de trombeta. Se lermos em 1 Tessalonicenses 4,16, temos: Porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ligando assim o contexto de Revelações, como João sendo remetido ao futuro, ao período da vinda de Cristo. E a voz dizia a João o seguinte: O que vês, escreve-o num livro e o envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Vimos anteriormente que João manda uma mensagem para as 7 igrejas, dizendo que vinha da parte de Deus, e nesse verso vemos claramente que a mensagem para as 7 igrejas foi definida por Deus. Assim, foi possível que o livro de Revelações tenha sido multiplicado e assim vindo até os dias de hoje. E João cita: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Note que João tinha curiosidade de ver quem falava com ele, mas ao virar, viu 7 castiçais de ouro, e nisso podemos fazer uma ligação com os 7 Espíritos de Deus, pois o candelabro de 7 braços seria chamado menorá. Nesse ponto temos a representação do Espírito de Deus e a iluminação pela sua palavra, mas a descrição se torna ainda mais clara. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Assim, temos a presença de Cristo e temos 7 Espíritos definindo a presença de Deus e os olhos de Deus. Essa visão teria que ter uma ideia sobre o que deveria vir a acontecer. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.